não E só da assim, teoria. você nos contou, né, que aos 17 anos você teve um diagnóstico. Você já pensava em fazer psicologia ou foi através do seu diagnóstico que você falou assim, não, despertou para ter o desejo de ir fazer psicologia Uhum. através desse diagnóstico? Pergunta interessante, gostei. Como ali foi com 16 anos, foi o primeiro sintoma, 17 foi o diagnóstico, a gente Fala pra começa... gente qual foi o sintoma, qual foi a doença. Tá, deixa eu Quem explicar. não conhece. Isso, gente. É porque são 14 anos de experiência, a gente acha que... na verdade, tudo começou com formigamento na pontinha do dedo. Começou a formigar e começou a subir esse formigamento. Então, a gente suspeitou de alguma coisa ortopédica, primeiramente. Aí, depois, esse formigamento foi subindo até a ponta da minha cabeça. Então, ficou metade do corpo. Aí, bom, se é só metade, então é neuro. Aí, a gente procurou um neurologista, que ia explicar isso pra nós, né? E aí, quando o neurologista olhou, ele suspeitou, na época, eu tava com 16 anos, então isso tem 20 anos? Não, mais. 21 anos. Não se sabia muito sobre esclerose múltipla, então ele não deu o diagnóstico, ele suspeitou. Aí ele foi dar o diagnóstico só no final do ano, quando tive o que eles chamam de outro surto. O que é o surto? Esclerose são inflamações múltiplas em qualquer local do cérebro. Dependendo onde inflama, você tem um sintoma. E aí, o que a gente faz, né? O que a gente fazia, que eu não faço mais, que tomava o remédio para quê? Para conter as inflamações. Então, porque na verdade, ela é autoimune, então é o próprio corpo, entre aspas, indo contra você mesmo. E aí, quando eu entendi isso, eu fui estudar, aí eu falei, gente, se meu corpo tá indo contra mim, que são as autoimunes, porque muitas vezes a medicina não consegue explicar as autoimunes. Então, a gente precisa entrar nessa parte emocional para entender. E aí foi onde eu fui estudar a nova medicina germânica, que ela explica muito bem isso, eu acho que mais que a psicologia, de se eu não resolvo alguns conflitos, o meu corpo grita. Mas naquela época você já tinha consciência de buscar essa... Já tinha uma noção, pelo menos uma curiosidade. Porque eu sempre gostei de pessoas, então eu sempre... eu fazia muito projetos em igreja, né, quando eu era adolescente mesmo, reunia grupos grandes, então assim, eu sempre observava pessoas. Então, por isso que quando eu percebi isso, percebi o que estava acontecendo comigo, eu fui me investigar. Então, aqui é um resultado, o livro é um resultado de uma auto-investigação, o método é o resultado de uma auto-investigação, que aí eu usei comigo e vi resultado, e já tenho vários resultados dentro do consultório. E aí te despertou para querer fazer psicologia? Que aqui do método já tinha acontecido, me despertou para eu queria entender mais. Mas como eu te falei, a psicologia, ela não me respondeu, porque o ser humano é muito complexo, eu não posso olhar só, corpo, alma e espírito, eu não posso olhar só a alma. Porque a psicologia, ela iria na alma, vamos dizer assim. O espírito já é a parte teológica e o corpo seria a parte da medicina, que eu fui na medicina germânica, que entende o lado emocional. Ela é um pouquinho diferente da tradicional. E como que foi, assim, esse diagnóstico para você? É o que eu falo na introdução. Foi uma sentença de morte, Vanessa. Por quê? Porque eu era muito nova. Inclusive, eu ia fazer um intercâmbio na época. Então, assim, quase que foi por água abaixo. Você ficaria refém, né, também dos remédios, medicação, né? Foi minha maior dor na vida, né? Isso, foi minha maior dor. Por quê? Porque eles falaram isso. Você vai tomar esse remédio pro resto da sua vida. Sim. E o problema é que não é um remédio qualquer. Quem já passou por isso vai me entender. Mas é porque era um remédio injetável e muito forte. Porque ele era um imunorregulador. E aí nisso mexia com toda a parte imunológica. E eu tinha muita reação. Eu tive uma cunhada que ela teve isso. E também novinha. É algo que mexe, né, com todo o emocional da pessoa. Mexe. E aí o que acontece? Por que eu falei sentença de morte? Porque a primeira coisa que chega a nós é que a gente vai viver com limitações e talvez até viver com a morte. Porque me falaram que com 40 anos, até 40 anos, eu talvez não estaria andando, não estaria me movimentando, não estaria casada, não teria filhos. E eu tô com 37. Causou pânico, né? Pronto. E eu tô com 37. Eu já corri maratonas, eu amo fazer atividade física, eu tenho 2 filhos, sou casada, formei família. Mas por quê? Aí vamos agora começar a trazer coisas para os nossos ouvintes aqui pensarem. Depende de como você recebe as informações. Percepção, primeiro passo. Então, como que eu percebi isso? Eu não percebi isso, apesar de ser uma sentença de morte inicialmente, eu não recebi como sentença de morte. Por quê? Porque eu me apoiei em um versículo, que eu senti Deus me entregando esse versículo. Tá lá em João 11:4, ele fala assim, essa doença não é para a morte, mas para glorificar o meu nome.
Que lindo, cheguei a arrepiar. Aí, quando eu peguei esse versículo, foi bem no começo, porque eu comecei a questionar Deus, né? Faz nossa parte fazer perguntas, né? E aí, quando eu comecei a questionar, eu entendi esse versículo, eu falei, peraí, então tem um propósito nesse diagnóstico. Então, esse diagnóstico, ele não vem para me matar, ele vem para me ensinar. Eu falo isso no livro, que as nossas dificuldades, por isso transformador, o poder da dor. A dor, ela vem para te ensinar, mas eu preciso mudar a minha visão sobre ela. Se eu acho que ela vem para me matar, eu realmente morro. Por isso que muitas pessoas, ao receber o diagnóstico, faz pouco tempo, elas É o psicológico. falecem. Eu acredito que sim, é o que eu defendo. Claro que tem a parte fisiológica, né, que seria da medicina, assim, se a gente fosse pensar. Mas já existem várias teorias, inclusive tem um livro que foi um dos que me embasou bastante, me deu muita base, chama Moléculas da Emoção. Ele só tem em inglês, eu acho que ainda não foi traduzido. E lá ela fala o quê? É uma bióloga que ela prova que a nossa emoção modifica a nossa fisiologia. A gente tem também... Total. A gente tem a Caroline Leaf também, tem o site dela, ela começou a traduzir os livros dela tem acho que uns 2 anos aqui no Brasil. Ela vai falar o quê? Que a mente, o poder da mente, ela estuda pensamento há mais de 30 anos. O meu pensamento, ele gera saúde ou morte. E se a gente for na palavra, é isso que a palavra diz. No poder da boca tem saúde e morte. Você lança palavras que vão gerar vida ou morte. Então tá tudo conectado. Teologia, parte emocional. Então é corpo, alma e espírito. Todas as partes. É isso que eu acredito. Não tem como, né, ser desmembrado isso, né? O ser humano é complexo. Mas é lindo, porque tá tudo conectado, é ciclo. Sim. E tem que ter essa visão, igual você falou, né? Tem que ter conseguir olhar para isso, né? Porque normalmente quem recebe um diagnóstico assim, novinha, como você era, tinha uma vida, né, gigante pela frente ainda. Isso. Tem que ter muita sabedoria também, né? Você já tinha uma fé já bem firmada na época? Eu tinha, mas eu confesso que ela amadureceu, pronto. Então, quando você falou do firmada, eu acho que ela amadureceu. Por quê? Aí deixa eu até abrir esse parênteses. Porque muitas vezes, e eu ainda vejo isso, pessoas fazendo isso, a gente acha que é assim, eu tenho fé, Deus tem que fazer. E não é bem isso. Ou então, eu vou ter fé no que Deus me mostrar. Também não é bem isso. A fé é você, às vezes, caminhar sem você enxergar muita coisa. Mas por que você vai caminhar sem enxergar? Porque você confia. Então, se eu fosse resumir assim, o que eu aprendi muito no processo? Confiar. Mesmo que eu não veja. Confiar. Porque a fé é isso. Mas eu vejo muitas fés, ainda pessoas falando de fé, mas ainda pautada no não, mas eu vou ver. Se acontecer isso, eu faço isso. Se chega de cheia de condições, né? Pronto. Põe como se Deus vai ganhar com Deus. Pronto, você vai me dar isso, aí eu faço isso. Isso, eu vejo muito isso, essa fé, entende? Aí essa fé, ela não é verdadeira. E tudo que não é verdadeiro não gera resultado. Isso é importante, essa fala. Tudo que não é verdadeiro não gera resultado. Por isso que eu preciso aceitar. Porque enquanto eu não aceito, eu ainda tô brigando. E se eu tô brigando, não é verdadeiro. Se eu ainda tô brigando comigo, eu não tô me aceitando. Então não é verdadeiro. Se eu ainda tô brigando com o diagnóstico, eu não tô aceitando. Então ainda não é verdadeiro. Ainda tem um clima bem ruim aí entre o diagnóstico e você. E quando Deus te entregou esse versículo e você falou, não, é um propósito. Foi ali que você viu sua verdadeira aceitação? Não, aí foi durante o processo, o percurso, isso, que aí eu falo bastante, se eu não me engano, no capítulo 3, eu falo bastante do processo. No processo, eu fui entendendo isso, eu fui aceitando. No processo. Porque eu ainda não tinha entendido que era necessário a aceitação. Eu fui aprendendo que era necessário. Então, uma das coisas que eu tive que fazer, vamos lembrar disso, eu tive que aceitar o remédio. E você ficou fazendo uso desse medicamento quanto tempo? 14 anos. 14 anos. 14 e quando anos. você percebeu que você estava curado? Quando eu fui fazer uma visita, eu tava conversando, não, eu tava numa palestra, aí me falaram de um médico nessa palestra, eu descobri que ele era neurologista. Aí eu senti, vai nesse médico. Aí eu falei, tá bom, porque eu sempre estive em acompanhamento com o médico, inclusive muito bom, agradeço demais o acompanhamento dele, mas eu percebi que era necessário um novo ciclo. Aí eu fui atrás desse médico. Quando eu cheguei lá, ele me fez uma pergunta, ele falou assim, você quer engravidar? Aí eu falei assim, acho que isso foi em 2017, 2017. Você quer engravidar? Aí eu falei assim, quero. Ele, então, para de tomar esse medicamento, tipo, ontem, porque ele é muito forte.
né? Aí eu falei, bom, opa, já tenho uma possibilidade de parar o medicamento. Tá, e aí, o que que você faz então, né? Porque ele atendia com esclerose múltipla. Aí ele trabalha com suplementações. Então ele usa o seu próprio corpo para te defender. Em vez de parar de te brigar com você, é como se gerasse um equilíbrio e o corpo te defendendo através da suplementação. E não trazendo um corpo estranho que vai modular o seu sistema, né? Aí, quando ele me falou isso, que ele só tratava com suplementação, aí eu falei, poxa, então eu vou vir para ir nesse processo, porque eu acredito nisso, eu acredito que nós temos as respostas, inclusive biológicas. Claro que depende do nível que você tá, do desenvolvimento do diagnóstico, mas ali, como eu já estava num processo de automudança há muito tempo, e inclusive até a gente ficou de fazer uma entrevista sobre isso, porque ele acredita nisso também. Ele acredita no poder aí vamos dizer, da mente, entendeu? Da parte emocional. Nesse equilíbrio com o corpo.